Imagine as luzes douradas do palácio de Aquetaton tremulando como estrelas caídas no Nilo. O ano é 1345 a.C. e o faraó Akhenaton, o homem que renegou os deuses antigos para adorar apenas o disco solar de Aton, caminha pelos corredores de mármore com o peito inchado de orgulho. Ao seu lado, a rainha Nefertiti, a mulher mais bela que o Egito já viu, com a barriga redonda e cheia de vida. Um herdeiro gritam os escribas, o filho do faraó e da grande esposa real. Mas nas sombras, atrás de uma coluna de lótus esculpida, uma figura se encolhe. Seus olhos negros como a noite do deserto brilham com um fogo que nenhum sol de Aton pode apagar. Ela é Kia, a serva, a que lavava os pés da rainha, a que penteava seus cabelos com pentes de marfim, a que sussurrava segredos nos ouvidos do faraó nas noites quentes, Kia que um dia sonhou em ser mais que uma sombra, Kia que carregava no ventre o veneno da inveja. E se eu te disser que naquela noite, enquanto o palácio celebrava a gravidez da rainha Kia, traçava um plano que faria os deuses antigos se erguerem de seus túmulos, um plano cruel, sangrento, que duraria meses e mudaria o destino do Egito para sempre. Quem era ela? O que fez? Quando? Onde? Fique comigo até o fim, porque esta história não é só de palácios e faraós. É de uma mulher comum que decidiu que se não podia ter o trono, ninguém mais teria. E o que ela fez vai te deixar sem fôlego. Voltemos ao começo. Aquetaton não era só uma cidade, era um sonho louco de Akhenaton. Ele havia mudado a capital do Egito de Tebas para essa nova metrópole às margens do Nilo, construída em honra ao deus Aton, o disco solar que ele via como o único criador. Templos abertos sem tetos para que o sol banhasse tudo, estátuas gigantes do faraó com traços andrógenos beijando o ar, e no centro o grande templo onde Nefertiti e ele dançavam como deuses vivos. Kia nasceu em uma vila pobre às margens do rio, filha de um pescador que morreu afogado quando ela tinha 10 anos. Sua mãe, uma tecelã, a vendeu para o palácio aos 12 como serva. Seja invisível, disse a mãe, e sobreviva. Mas Kia não era invisível. Era linda, cabelos negros como ébano, pele cor de mel, olhos que pareciam poços de segredos. Aos 15 foi promovida para o harém. Aos 17 o faraó anotou: "Você é como uma flor do deserto." Ele sussurrou tocando seu queixo, e assim Kia se tornou sua favorita. Não rainha, não esposa oficial, mas a que ele chamava à noite quando Nefertiti dormia. Por 2 anos, Kia viveu no luxo, joias de lápis lazuli, vestidos de linho fino, quartos com incenso de mirra. Ela sonhava: um dia ele me fará grande esposa, um dia meu filho será o herdeiro. Mas então veio a ordem. Nefertiti, a rainha estéril por tanto tempo, engravidou. O médico real confirmou: o ventre da rainha carrega o futuro do Egito. Kia estava no quarto ao lado quando a notícia chegou. Ela ouviu os gritos de alegria, viu o faraó beijar a barriga da rainha como se fosse um templo sagrado, e algo quebrou dentro dela. Por que ela? Por que não eu? A inveja não veio devagar, veio como uma enchente do Nilo destruindo tudo. Kia parou de comer, parou de dormir e começou a observar, a planejar. O plano nasceu em uma noite de lua cheia no templo proibido. Akhenaton havia banido os deuses antigos, Amon, Isis, Osíris, Set. Mas Kia sabia onde os fiéis se escondiam, nos porões úmidos sob o palácio, onde os velhos sacerdotes sussurravam feitiços. Ela pagou com ouro roubado do harém, encontrou a sacerdotisa das sombras, uma velha cega chamada Meret, que servia a deusa Sekhmet, a leoa da vingança. "Eu quero que ela perca o filho", disse Kia, ajoelhada no chão de terra. "Não de uma vez, devagar. Quero que ela sinta a dor, que o faraó veja o ventre dela murchar como uma fruta podre." Meret riu, um som como pedras rangendo. "O veneno é fácil.
Menina, mas a crueldade, isso custa mais. Ela deu a Kia 3 coisas: um frasco de óleo negro extraído de escorpiões e flores do lótus negro, um amuleto de jade com o olho de Horus invertido para inverter a sorte, e um feitiço escrito em papiro com sangue de pombo. Coloque o óleo na comida dela, o amuleto sob o colchão, recite o feitiço toda lua nova. Em 3 meses o filho nascerá morto, ou pior, vivo, mas amaldiçoado. Kia voltou ao palácio com o coração batendo como um tambor de guerra, mas não foi direto. Ela era esperta, começou devagar, tornou-se a serva mais leal de Nefertiti. Minha rainha. Deixe-me massagear seus pés inchados. Minha rainha, este chá de ervas vai acalmar suas náuseas. Nefertiti, confiante e radiante, a amava. Kia, você é como uma irmã. O faraó, distraído com suas orações, a Aton nem notava. Os primeiros meses foram sutis. Kia misturava o óleo negro no pão de cevada da rainha pouco a pouco. A barriga de Nefertiti crescia, mas ela começou a vomitar. É normal, diziam os médicos. Kia sorria por dentro. No quarto da rainha, enquanto Nefertiti dormia, ela deslizava o amuleto sob o colchão de penas de ganso. E toda lua nova, sozinha no jardim de lótus, recitava o feitiço: Sekhmet, devora o fruto de sua barriga, que o sol de Aton se torne sombra. Mas a inveja não para. Kia queria mais. Queria ver a rainha sofrer, queria que o faraó voltasse para ela. Então, o plano evoluiu. Ela começou a espalhar rumores entre os servos. A rainha carrega um demônio. Os deuses antigos estão zangados com o faraó. Um servo fiel a ela, um eunuco chamado Horemheb, plantou sementes de dúvida no harém. Ouvia a rainha gemer à noite como se algo a consumisse por dentro. Akhenaton, obcecado com Aton, ignorava, mas Nefertiti sentia. Suas pernas inchavam, suas mãos tremiam. Kia, ore comigo ao disco solar, pedia ela, e Kia orava fingindo, mas por dentro ria. 3 meses se passaram. A gravidez estava no 5º mês. O palácio preparava festas, escultores esculpiam estátuas do futuro príncipe, mas Nefertiti enfraquecia. Meus ossos doem como se o Nilo os tivesse engolido, confessou ela a Kia, chorando no banho de leite de cabra. Kia a abraçou fingindo conforto. É o peso do herdeiro, minha rainha. Ele será forte. Naquela noite, Kia fez o impensável. Enquanto o faraó estava no templo de Aton, ela foi ao quarto real. O amuleto já estava lá, mas ela o substituiu por um de osso de cobra mais poderoso. E no chá noturno da rainha, dobrou a dose de óleo, que o veneno queime devagar, sussurrou. No dia seguinte, o caos. Nefertiti acordou gritando, sangue nas coxas. O bebê, ele se mexe demais. Os médicos correram, é cedo demais. Kia estava lá ajudando. Minha rainha, respire, eu vou buscar as ervas. Mas as ervas que ela trouxe eram as erradas. Raízes de mandrágora que aceleravam o parto. Akhenaton chegou pálido como a lua. Nefertiti, meu amor. Ele segurou a mão dela enquanto as contrações vinham. Kia no canto observava. Seu coração batia de excitação. Agora ela vai perder tudo. Mas os deuses antigos não perdoam fácil. O parto veio. Uma menina viva, mas fraca, choramingando como um gatinho. Os médicos a envolveram em linho. É uma princesa, disse o faraó aliviado. Nefertiti, exausta, sorriu. Chamem-na Ankhesempaten, filha de Aton. Kia ferveu por dentro. Uma menina, uma maldita menina. Seu plano havia falhado, o óleo não matou, o feitiço não amaldiçoou o suficiente. Ela saiu do quarto tremendo de raiva. Não acabou. Murmurou para si mesma. Ainda não. As semanas seguintes foram um jogo de gato e rato. Kia não desistiu. Ela viu a oportunidade quando o faraó, decepcionado com a filha, voltou ao harém. Kia, venha, ele chamou, e ela foi. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela sussurrou no ouvido dele: a rainha falhou, meu senhor.
Menina é fraca, os deuses antigos a amaldiçoaram, só uma nova esposa pode dar o herdeiro. Akhenaton hesitou. Nefertiti é minha luz, mas a semente foi plantada. Kia, agora usada, começou a sabotar abertamente. No banquete da princesa, ela envenenou a taça de Nefertiti com pó de ópio. A rainha desmaiou à mesa. É a maldição, gritou Kia, fingindo pânico. Aton nos abandonou. O palácio entrou em pânico. Sacerdotes de Aton oravam sem parar, mas Kia no escuro ria. Ela planejava o golpe final, matar a princesa, não com veneno. Isso era fácil, com crueldade. Ela faria parecer que a própria mãe a havia sufocado no sono. A rainha louca de dor matou a filha, diria ela ao faraó. E então ele a tornaria rainha. A noite do crime chegou, lua nova, o palácio dormia. Kia se esgueirou até o quarto da princesa. A criança dormia em um berço de ouro guardada por 2 amas. Mas Kia era esperta. Ela distraiu as amas com um falso alarme. Fogo no harém, elas correram, sozinha com a bebê. Kia pegou o travesseiro. Você não devia ter nascido. Suas mãos tremiam, o ódio a consumia. Mas então, passos, alguém entrava. Era Nefertiti, a rainha acordada por um pressentimento. Kia, o que faz aqui? O confronto, sua traidora gritou. Nefertiti, eu vi o amuleto, senti o veneno nas minhas veias. Kia atacou, você roubou tudo de mim, o faraó, o trono, o filho. Elas lutaram. Nefertiti fraca da gravidez, mas feroz como uma leoa. Kia era mais jovem, mais forte. Ela agarrou o pescoço da rainha, mas o faraó ouviu os gritos. Ele irrompeu no quarto com guardas. Parem! Kia foi presa. O plano desmoronou. No julgamento, no grande. Salão Akhenaton a confrontou. Por que, Kia? Eu te dei tudo. Ela cuspiu porque eu te amei e você me jogou fora como lixo quando ela engravidou. A sentença foi cruel como o plano dela. Kia foi levada para o deserto, amarrada a estacas, exposta ao sol e aos abutres. Mas antes, Akhenaton ordenou que os deuses antigos a julguem e eles julgaram. Uma tempestade de areia veio engolindo-a viva. Dizem que seu espírito ainda vaga pelo Nilo invejando as rainhas. E assim, o plano cruel da serva terminou. Nefertiti sobreviveu. Deu mais filhas ao faraó. O Egito seguiu seu caminho até que os deuses antigos voltassem. Mas a lição permanece. A inveja é... A serpente que morde o próprio veneno. Kia não aceitou a gravidez da rainha e pagou o preço. Mas espere, vamos mergulhar mais fundo nessa história porque não é só isso. Vamos voltar ao início para entender como tudo começou de verdade. Imagine Kia, aos 12 anos, chegando ao palácio pela primeira vez. O cheiro de incenso misturado ao suor dos escravos. Os corredores infinitos, cheios de colunas pintadas com cenas de batalhas e deuses. Ela olhava para cima e via os tetos altos como o céu. E pensava, um dia isso será meu. Mas não era. Era de Nefertiti, a rainha que todos amavam, com sua pele perfeita e olhos que pareciam joias. Nefertiti que dançava nos templos e fazia o faraó rir. Kia via tudo isso e sentia o veneno crescer devagar. No começo era só admiração, mas quando o faraó a escolheu para as noites quentes, aí mudou tudo. Ele a tocava como se ela fosse preciosa, sussurrava promessas de um futuro. E Kia acreditava, sonhava com um filho dele, um menino que seria o próximo faraó. Mas Nefertiti sempre estava lá. A sombra perfeita, a esposa oficial, e quando a gravidez veio, foi como uma facada no peito. Kia passava as noites acordada, imaginando formas de destruir aquilo. Ela andava pelos jardins à meia-noite, sentindo o vento frio do deserto, e repetia para si mesma, eu sou mais esperta, eu sou mais forte, eu mereço. E foi assim que ela encontrou o caminho para os porões proibidos, pagando com colares que roubava do harém, e quando encontrou Meret, a sacerdotisa, a conversa durou horas,
Meret contava histórias antigas de vinganças, de rainhas envenenadas, de herdeiros que nasciam deformados, e Kiya absorvia tudo, aprendia os feitiços, memorizava as doses, e quando voltou, ela não era mais a mesma. Era uma predadora disfarçada de serva leal. Ela servia o chá com um sorriso, massageava os pés inchados com mãos que tremiam de ódio contido, e enquanto Nefertiti falava de seus sonhos para o bebê, Kiya pensava: logo isso vai acabar, logo você vai chorar lágrimas de sangue. Os meses passavam devagar. O sol de Aton queimava o Egito inteiro. As colheitas cresciam nas margens do Nilo, mas no palácio a tensão crescia. Nefertiti começava a sentir dores que ninguém explicava. Os médicos diziam que era normal. Mas Kiya sabia que não. Ela via os efeitos do óleo, a pele pálida, as mãos frias, e sorria por dentro. Mas então veio o parto prematuro. A menina nasceu, e Kiya sentiu o mundo desabar. Uma princesa, não um príncipe, mas ainda viva, ainda um obstáculo. E aí o plano mudou de rumo. Ela não podia mais esperar. Precisava agir rápido. Espalhou os rumores com Horemheb, o eunuco que a amava em segredo. Ele sussurrava nos ouvidos dos outros servos, e logo o palácio inteiro falava: a rainha está amaldiçoada, os deuses antigos se vingam. Akhenaton, o faraó que renegava tudo, começou a duvidar. Ele via Nefertiti enfraquecida e pensava: talvez seja verdade, talvez Aton não seja suficiente. E Kiya aproveitava. Nas noites com ele, ela plantava dúvidas, falava de profecias antigas, de como as rainhas estéreis eram punidas, e ele ouvia, hesitava. E quando o banquete veio, o envenenamento foi perfeito. Nefertiti desmaiou, e Kiya gritou a maldição, e o pânico se espalhou como fogo no palácio. Sacerdotes oravam, servos choravam, e Kiya, no meio de tudo, fingia desespero, mas por dentro dançava de alegria. Agora o faraó ia vê-la como a salvadora, a que podia dar o herdeiro de verdade. Mas o golpe final foi o mais arriscado. A noite da lua nova, o palácio silencioso como um túmulo. Kiya se movia como uma sombra, o coração batendo forte, as amas distraídas, o quarto da princesa iluminado por tochas fracas, a bebê dormindo inocente, e Kiya com o travesseiro nas mãos, pronta para sufocar o futuro do Egito. Mas Nefertiti apareceu, como se os deuses a tivessem avisado, e o confronto foi feroz, gritos ecoando, unhas arranhando, sangue no chão de mármore. Nefertiti lutando pela vida da filha, Kiya lutando pelo seu sonho destruído, e quando o faraó chegou, foi o fim, a prisão, o julgamento, as acusações voando, e Kiya confessando tudo com ódio nos olhos. Eu te amei mais que ela, eu merecia o trono, e a sentença, o deserto, a morte lenta, a tempestade que a engoliu. Nefertiti, a rainha que sobreviveu, deu mais filhas, o Egito continuou. Mas Kiya se tornou lenda, a serva invejosa que quase derrubou um império. E hoje, olhando para trás, vemos que a inveja destrói quem a carrega, transforma amor em ódio, sonhos em pesadelos. E se você está ouvindo isso agora, pense: quantas vezes a inveja te consumiu? Quantas vezes você quis o que o outro tem? E o que faria se estivesse no lugar de Kiya? Deixaria o veneno te guiar? Ou escolheria a luz, a verdade? Porque no final, como no Egito Antigo, o maior tesouro é não deixar a escuridão vencer. E se esta história te prendeu do começo ao fim, se te fez questionar, se te deixou com o coração acelerado, compartilhe com quem precisa ouvir, porque histórias como essa nos lembram que a humanidade é cheia de planos cruéis, mas também de lições eternas, e que a inveja é a pior serva de todas. E para estender ainda mais, vamos imaginar o que poderia ter acontecido se Kiya tivesse sucesso, se a princesa morresse, se Nefertiti fosse acusada, o faraó em desespero a tornando rainha, Kiya no trono com joias e poder. Mas então,
o Egito cairia em caos. Os deuses antigos se revoltando, templos ruindo, o Nilo secando, e Akenaton arrependido, vendo o erro, e Quia sozinha no poder, vazia, porque o trono conquistado pelo ódio nunca traz paz, só mais dor, mais planos, mais mortes, e no fim ela seria lembrada como a destruidora, não a salvadora. E Nefertiti, a verdadeira rainha, seria mitificada, sua imagem esculpida em pedra para sempre, enquanto Quia viraria poeira no deserto, esquecida exceto nas lendas sussurradas à noite. Mas voltando à realidade da história, os detalhes são fascinantes. Quia não era só uma serva qualquer. Ela era inteligente, observadora, sabia ler as expressões do faraó, sabia quando ele estava fraco, quando as orações a Aton o deixavam vulnerável, e usava isso. Nas noites frias, ela o consolava, fingia ser a confidente e aos poucos o afastava de Nefertiti. E quando a rainha engravidou, foi o catalisador, o momento em que tudo explodiu. E o plano era genial na sua simplicidade. Olho negro que agia devagar, amuleto que invertia a energia vital, feitiço que chamava Sekhmet, a deusa da guerra e da peste, e Quia recitava isso todas as noites, sentindo o poder crescer, sentindo que os antigos deuses a ouviam, mesmo banidos, e os servos ao redor. Alguns suspeitavam, mas tinham medo. Horemheb era seu aliado, mas outros viam e calavam, porque no palácio falar era morrer. E durante a gravidez, os momentos de intimidade, Quia banhando Nefertiti, sentindo a barriga quente e pensando, logo isso vai murchar, logo você vai ser nada. E Nefertiti, inocente, confiando, contando segredos, meus medos para o bebê, e Quia respondendo com mentiras doces, vai dar tudo certo, minha rainha. Mas por dentro o ódio fervia, e quando as dores vieram, Quia acelerou tudo, as ervas erradas, o parto forçado, e a menina nascendo fraca, mas viva, e Quia decepcionada, mas não derrotada, adaptando o plano, espalhando o medo, envenenando o banquete, e o desmaio, o grito, e o faraó correndo, e ela lá, a heroína falsa, e então a noite final, o quarto escuro, a bebê respirando suave, e Quia aproximando, as mãos frias, o travesseiro pesado, e o barulho dos passos de Nefertiti, o confronto, as acusações. Você envenenou meu chá, você colocou o amuleto, eu senti o mal. E Quia negando no começo, depois admitindo, e a luta, unhas quebrando, cabelos puxados, e o faraó entrando, os guardas, as correntes e o julgamento, o grande salão cheio de nobres, Akenaton no trono, Nefertiti ao lado, e Quia de joelhos, contando tudo, o amor, a traição, o ódio e a sentença, o deserto, as estacas, o sol queimando, os abutres circulando e a tempestade, o vento uivando, a areia engolindo, e Quia gritando até o fim, amaldiçoando o faraó, amaldiçoando Nefertiti e morrendo com o nome deles nos lábios. E depois disso, a vida no palácio mudou, Nefertiti mais forte, dando filhas, Akenaton voltando aos deuses antigos em segredo, o Egito prosperando por um tempo, mas a lenda de Quia vivendo, servas contando a história para assustar as novas, e hoje, séculos depois, nós contamos para lembrar que a inveja destrói, que planos cruéis voltam sempre, e que no final a verdade vence. E se você chegou até aqui, se sentiu o peso dessa história, se imaginou no palácio, no deserto, na luta, então você entendeu o poder de uma narrativa que prende, que faz questionar, que faz querer mais, e agora reflita o que você faria e compartilhe essa jornada com amigos, porque histórias como essa nos conectam ao passado, nos ensinam para o futuro e nos fazem humanos de verdade, cheios de falhas, mas capazes de grandeza, e que a luz de Aton ou dos deuses que você escolher ilumine seu caminho, longe da escuridão da inveja.
Para tornar isso ainda mais profundo, vamos explorar os pensamentos de Kia em detalhes. Nas noites sozinha, ela se via no trono, com o faraó ajoelhado, com o filho nos braços e Nefertiti esquecida, um fantasma, e isso alimentava o fogo. E quando o óleo começou a agir, ela observava Nefertiti vomitando e sentia prazer, um prazer doentio. E quando o amuleto foi colocado, ela via a rainha pálida e ria baixinho, e o feitiço, recitado com velas negras, invocando Sekhmet, pedindo que o ventre se fechasse como uma flor ao entardecer, e assim os dias passavam, o palácio vibrando com festas. Mas Kia no centro da teia, puxando os fios, e Horemheb trazendo notícias, os rumores se espalhando, e o faraó duvidando. E quando o parto veio, Kia no quarto, fingindo ajudar, mas torcendo para o pior, e a menina nascendo, e ela pensando, ainda posso, e então os meses de adaptação, as noites com o faraó, as mentiras, e o banquete, o pó de ópio na taça, o desmaio, o pânico, e ela gritando, e por dentro sim, agora ele vai me ver, e a noite final, o risco máximo, as amas correndo, o quarto vazio, a bebê, o travesseiro, e Nefertiti, e a luta, e o fim, e a prisão, e o julgamento, e a morte, e a lenda. E assim, o ciclo se fecha. A serva que não aceitou a gravidez, que planejou o cruel e pagou, e nós, ouvindo, aprendemos e continuamos, porque a vida é assim, cheia de invejas, mas também de vitórias, e que esta história te inspire a escolher o caminho da luz, sempre.